Olá, por meio deste vídeo, o Colégio Notarial Seção de São Paulo emite umas instruções sobre a carta de sentença, essa novidade que os tabeliães de notas agora podem emitir. E o que é essa carta de sentença? É um instrumento por meio do qual as decisões judiciais são cumpridas, ou seja, em uma ação de divórcio que o imóvel foi atribuído na totalidade para a mulher, é por meio da carta de sentença que o registrador de imóveis fará essa transferência. A carta de sentença é composta por cópias autenticadas das principais peças do processo. No Poder Judiciário, as cópias são autenticadas pelo escrivão do fórum e no tabelião de notas, autenticadas pelo escrevente. Há um termo de abertura e encerramento dizendo de qual processo essas peças foram extraídas e por quantas cópias, quantas folhas ela é composta, a fim de evitar adulteração ou supressão ou alteração de documentos. Recomendamos que algumas pessoas no cartório fiquem responsáveis pela extração das cartas de sentença. Via de regra, quem solicita a carta de sentença é o advogado, pois ele é quem faz a carga do processo, ou seja, retira o processo do fórum e traz até o tabelião de notas para que a carta seja emitida. Só podemos emitir carta de sentença de processo original, seja físico ou digital. As principais peças que devem ser autenticadas são aquelas elencadas no provimento 31/2013, ou seja, a petição inicial, a procuração, a sentença, a partilha, o trânsito em julgado, o comprovante de recolhimento dos impostos. Não devem ser autenticadas peças desnecessárias, como, por exemplo, um carimbo de juntada de petição, pois a essência da carta de sentença é conter as principais peças do processo e não o processo inteiro ser encaminhado para o registro de imóvel, para o Detran, onde for necessário. Então, por isso, é muito importante treinar as pessoas que extraem a carta de sentença para identificarem quais peças realmente são necessárias para a formação, a fim de evitar peças que não interessam para que a decisão seja cumprida, como, por exemplo, a juntada de documento no processo, e também para evitar uma eventual reclamação de cobrança abusiva de emolumentos, por ter autenticado peças a mais do que aquelas que precisava. Orientamos que o advogado preencha um requerimento indicando quais as peças que ele deseja que sejam autenticadas. Esse requerimento ele tem várias finalidades. Uma, para que o próprio advogado indique quais as peças. Claro que não exime a responsabilidade do tabelião de verificar se todas as peças essenciais estão indicadas nesse requerimento. Outro para controle interno do próprio tabelião, de quais cartas de sentença ele precisa emitir e com quais peças. E também para que sirva de um protocolo de entrega do processo original ao advogado. Esse requerimento, então, ele pode servir como um protocolo. O advogado deixa o processo, o escrevente que recepciona esse processo assina que recebeu e entrega o requerimento original para o advogado. Esse requerimento é uma sugestão do Colégio Notarial para que os tabeliões adotem, não faz parte do provimento. É apenas, como frisamos, para controle interno e para que se diga quais peças serão autenticadas e comprove a entrega, o recebimento do tabelião do processo original. Como sugestão de requerimento, temos este exemplo: requerimento para expedição de carta de sentença, dirigido ao tabelião de notas. O advogado preenche o seu nome completo, o número do seu celular e o e-mail. Por que pedimos o número do celular e do e-mail? Porque se houver necessidade de entrar em contato com o advogado durante a expedição da carta e antes do prazo da entrega, nós temos no próprio requerimento os dados desse advogado. Menciona-se também o número da inscrição da OAB, a fim de que, eventualmente, se precisar fazer uma consulta no site da OAB, onde tem disponibilizada a foto desse advogado, nós temos essa informação. Menciona-se o número do processo e da vara do qual deseja-se extrair a carta de sentença. Há também uma autorização para que outra pessoa retire a carta de sentença e o processo original.
Pensamos nessa possibilidade, pois o advogado pode trazer o processo no cartório e um estagiário ou a própria parte vir retirá-lo. E o tabelião tem que ter esse cuidado de recepcionar e de devolver o processo para a pessoa indicada. Depois, há um espaço para que seja indicada quais as folhas do processo o advogado deseja que autentique. A ideia é que ele diga, ele enumere as peças, o número das folhas do processo que serão autenticadas. Aqui nós colocamos um tópico, conferência das folhas indicadas, sim ou não, para que o escrevente que recepcionou o processo anote, junto com o advogado, se ambos conferiram juntos as peças indicadas. O advogado vai datar esse requerimento e assinar. Embaixo vem o título, recebi o processo em data. A ideia é que o escrevente anote a data em que ele recebeu esse processo, assine e coloque o carimbo. Essa data é que será a data inicial do prazo de 5 dias para a expedição da carta de sentença. Esse requerimento será devolvido o original para o advogado e uma cópia simples deverá ser retida no cartório. Quando o advogado vir retirar esse processo, ele deverá trazer o requerimento original e assinar que ele retirou o processo em determinada data, indicando que realmente recebeu o processo original para que seja devolvido no cartório do fórum. Como comentamos, o requerimento é uma sugestão. Então, ao recepcionar o processo, o advogado preenche as folhas que deseja que sejam autenticadas, o escrevente confere junto com ele quais as folhas serão autenticadas, lembrando que é para evitar autenticar folhas desnecessárias, somente as peças, as folhas essenciais do processo. Quando o advogado vier retirar o processo, ele devolve esse requerimento original e recebe o processo de volta. O requerimento original é interessante que fique arquivado no tabelião para que ele tenha a prova que ele devolveu o processo ao advogado. Depois de selecionadas as peças que serão autenticadas, virá o trabalho interno do setor de autenticação de documentos no cartório. Orientamos para que primeiro sejam extraídas todas as cópias simples do processo, que seja feita uma conferência dessas cópias para verificar se elas ficaram nítidas e mais uma vez seja conferida se realmente todas as peças essenciais indicadas no provimento estão xerocopiadas. Em seguida, essas peças serão autenticadas. Orientamos que seja utilizada uma cartela de selo em ordem crescente de documentos do processo também. Após a autenticação das peças do processo, deverá ser feito o termo de abertura e encerramento. Vou mostrar o termo de abertura, os itens principais. Em primeiro lugar, o nome do tabelião. O nosso texto, como utilizamos em certidões, na forma da lei, certifica que nos termos do item 213 a 218 do capítulo 14, que a presente carta de sentença foi extraída dos autos da. Aqui nós vamos colocar o tipo da ação. Ação de inventário, ação de divórcio, ação de despejo, processo de número. Mencionamos o número do processo, o número da vara, de qual comarca que é essa vara, contém os seguintes documentos. Esses documentos são aqueles que nós xerocamos e autenticamos. Então, vamos indicar petição inicial, procuração, subestabelecimento, procurando sempre utilizar os nomes, os mesmos termos utilizados no provimento. Não há necessidade de mencionar em qual folha da carta de sentença está esse documento, simplesmente elencar quais são os documentos. O nosso encerramento, de tudo dou fé, a comarca onde foi extraída a carta de sentença e a data da extração da carta de sentença. Lembrando que essa data da extração da carta de sentença é posterior à autenticação das cópias do processo.
Então, por exemplo, nós recepcionamos o requerimento do advogado na segunda-feira, autenticamos as peças na terça e fizemos o termo de abertura e encerramento na quarta. Será a data de quarta-feira que constará nesse termo de abertura e encerramento e que deve ser até 5 dias da data do requerimento do advogado. Importante frisar que quem autentica as peças da carta de sentença são os escreventes que têm autorização por portaria para autenticar os documentos e reconhecer firma, geralmente os escreventes do setor de firmas. E quem assina a carta de sentença é o tabelião, o substituto do parágrafo 5º ou o substituto do parágrafo 4º. Somente estes é que podem assinar o termo de abertura e de encerramento da carta de sentença. Todas as folhas que compõem a carta de sentença devem ser rubricadas e numeradas pelo tabelião ou pelo seu substituto. Da seguinte forma, se há 10 cópias autenticadas, deve-se rubricar, carimbar e numerar 1/10, 2/10 e assim sucessivamente. Lembrando que o termo de abertura e o termo de encerramento não são contados nesta numeração. O termo de encerramento conterá também a abertura com o nome do tabelião, a quantidade de folhas que compõem a carta de sentença. Relembrando que nessa contagem não são incluídas a folha do termo de abertura e do termo de encerramento. E a assinatura do tabelião ou do substituto que encerra essa carta de sentença. O termo de abertura e de encerramento, ele deve ser impresso no papel de segurança, o mesmo papel que nós utilizamos para os traslados e para a emissão de certidões. As peças que irão compor a carta de sentença deverão ser grampeadas ou inserido um grampo trilho, a fim de que elas sejam autuadas e componham um único documento. Em relação aos emolumentos, a cobrança deve ser feita da seguinte forma: o custo fixo de R$ 47,00 pelo termo de abertura e encerramento e mais R$ 2,60 de cada uma das autenticações. Então, o valor total da carta de sentença dependerá do número de folhas que foram autenticadas e que compõem essa carta de sentença. Existe a possibilidade de emitirmos cartas de sentença de processo digital. Nessas hipóteses, o advogado deverá vir ao cartório com o seu certificado digital a fim de acessar o site do tribunal e acessar o processo. Esse arquivo deve ser armazenado e impresso apenas as peças que irão compor a carta de sentença. No termo de abertura, deverá constar que a presente carta de sentença foi extraída do site, mencionando o site onde foi acessado o processo, do processo número tal, ação tal. Então, a única diferença em relação à confecção da carta de sentença do processo digital é o acesso. O advogado terá que vir ao cartório com o certificado digital para que ele possa acessar o processo. A impressão das peças que serão autenticadas, somente as peças que serão autenticadas é conveniente que sejam impressas. E para a autenticação dessas peças, nós utilizaremos o procedimento da materialização, com uma etiqueta, um carimbo, constando de qual site foi extraído aquele documento, por qual escrevente e em que horário. E a carta será emitida normalmente como se fosse de um processo físico, né? Constando então essa observação no termo de abertura e de encerramento que foi extraída do site e com cópias autenticadas mediante o processo de materialização dos documentos. Quanto ao arquivamento de documentos relacionados à expedição da carta de sentença, não há obrigatoriedade de se arquivar, não há obrigatoriedade de guardar cópia da carta de sentença expedida. O que se recomenda é que seja arquivado o requerimento original, depois que o advogado retirou o processo do cartório, ou qualquer outro documento que o tabelião utilize para o protocolo de recebimento e devolução do processo físico ao advogado. Recomenda-se também que sejam digitalizados os termos de abertura e encerramento de cada carta de sentença para um controle interno do tabelião, para que ele saiba
quais cartas de sentença e de quais processos ele expediu a carta de sentença. Mas não há previsão nas normas nem no provimento quanto ao arquivamento de documentos. O procedimento é o mesmo do setor de firmas e autenticações. Apresenta-se o documento original, faz a cópia autenticada e devolve-se para a parte. Na carta de sentença, apresenta-se o processo original, extrai-se a carta de sentença e ambos são devolvidos para a parte, para o usuário. Quanto ao índice do cartório, como que eu vou mencionar nos meus controles essa carta de sentença? É importante pedir para o programador, para o sistema de computador que cada tabelião utilize, que crie um ícone carta de sentença. Assim como nós temos um item denominado certidões, onde nós fazemos o recibo e fazemos o nosso controle de quantas certidões nós emitimos mensalmente, é importante que haja também um item denominado carta de sentença, para que o tabelião tenha um controle de quantas cartas de sentença ele emitiu mensalmente e também que possa, eventualmente, responder às pesquisas, seja de órgãos governamentais ou institucionais, questionando quantas cartas de sentença foram emitidas durante o mês pelo tabelião. Seria possível o tabelião de notas aditar um formal de partilha? Por exemplo, foi expedido o formal de partilha no fórum e falta uma guia de TCMD que constava no processo. Encaminhado ao registro de imóveis, esse formal de partilha foi devolvido solicitando que seja aditado para que conste essa guia. Entendemos possível emitir, sim, um aditamento ao formal de partilha, no mesmo raciocínio da Lei 11.441, na qual podemos fazer a sobrepartilha de bens que foram objeto de inventário judicial ou extrajudicial. Assim, se podemos fazer o mais, emitir a carta de sentença completa, também podemos o menos aditar, seja um formal de partilha expedido pelo Poder Judiciário ou expedido pelo próprio tabelião de notas. O que é importante constar nessas hipóteses? Que no termo de abertura vem a expressão aditamento de formal de partilha emitido em determinada data pela determinada vara do Poder Judiciário, ou aditamento de formal de partilha expedido em determinada data pelo tabelião de notas, extraídos do processo, determinada ação, processo número tal. Então, entende-se possível, sim, o aditamento, que vai facilitar muito a vida do usuário, porque ele poderá pedir para que o tabelião de notas complemente, extraia as peças que faltaram no primeiro formal de partilha. Mais uma observação: eventualmente recebemos processos no qual o imposto de transmissão ainda não foi recolhido, seja porque as partes não fizeram ou porque o juiz determinou que esse recolhimento seja feito no momento da apresentação no registro de imóvel. Nestes casos, é importante constar no termo de abertura que não há o documento guia de imposto de transmissão, a fim de resguardar a responsabilidade do tabelião, que ele não seja eventualmente acusado de não ter extraído uma cópia essencial do processo. Como dissemos, o trânsito em julgado é imprescindível, mas a guia do recolhimento do imposto pode ser que o juiz deferiu que fosse recolhido no momento do registro, e por essa razão o tabelião deve constar que não havia essa guia anexada no processo e por isso ela não compõe a carta de sentença. Em breve, poderemos também emitir carta de sentença em meio digital, utilizando a CENAD, a central que está sendo desenvolvida aqui pelo Colégio Notarial. Depois, poderemos emitir o processo digital, seja do processo digital original ou um processo físico que será desmaterializado e comporá uma carta de sentença digital. Em breve, retornaremos com outros vídeos com novidades sobre a CENAD. O Colégio Notarial, Seção de São Paulo, agradece a atenção e deseja que sejam emitidas muitas cartas de sentença por todos os tabeliões de notas do estado de São Paulo. Obrigada!